Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. Hoje, pegando as pautas que vocês deixam no comentário, hoje eu vou aí fazer meu vídeo a partir do comentário de dois de vocês. Um é o Ramos, @Ramos18898, que diz assim: Fala, Tiru, próspero retorno. Minha sugestão seria uma tier list do elenco atual. Quem você acha que mereça ficar, ser dispensado ou emprestado? E fora ele tem também aqui o Ojaô Leal. Ideia de pauta: faz a sua barca do Vasco, Tiru. Quem você manteria, emprestaria, tentaria vender, rescindiria contrato, etc. E quais posições daria prioridade? Pois bem, eu vou pegar aqui essa bola que vocês deixaram, mas eu não vou fazer individualmente. Não vou fazer tier list, porque aí é complicado, leva muito tempo, e a proposta do canal agora é fazer vídeos mais simples e mais curtinhos, né? Então eu vou falar aqui qual seria a linha guia, né? As orientações que eu seguiria para fazer a reformulação do elenco. E, cara, a grande orientação que eu daria, eu acho que é a mesma que o Vasco está seguindo, é a de vamos tentar manter o elenco atual. Eu acho que o elenco atual fez um excelente segundo semestre. Acho que às vezes a torcida do Vasco não valoriza tanto esse elenco, porque a gente passou o campeonato inteiro brigando contra o rebaixamento, teve uma queda de produção do time na reta final, chegamos na última rodada precisando vencer para garantir a permanência na Série A. Então, acho que às vezes, né, rolou ali uma má vontade maior do que esse time merece, porque a gente não valoriza tanto a remontada que esse time do Vasco fez. Quando a gente teve um momento ali no finalzinho do primeiro turno, começo do segundo turno, que você deve lembrar das notícias, né? Ninguém nunca, nenhum time com essa pontuação, nessa fase do campeonato, conseguiu escapar. E de repente a gente chega o Dom Ramon, chega esses jogadores, a gente vai ganhando, e repito, acho que a gente não está valorizando tanto quanto deveria essa remontada do Vascão, essa campanha inédita, né? Se ninguém nunca tinha conseguido antes, é uma campanha inédita, 6º lugar do retorno. Então, acho que a gente deve manter esse time e, a partir daí, né? Claro, tentar reforçar. Não é que tá bom, se segurar todo mundo, já resolveu. Tem que tentar reforçar, qualificar mais o time, porque eu acho que um dos problemas que a gente teve esse ano e que fez a gente ficar ali na linha de corte para escapar é que o elenco ficou curto. A gente montou ali um bom time titular com umas 2 ou 3 peças de reposição, e aí conforme foi passando o campeonato, o time foi se desgastando e não tinha peça de reposição, né? Não só estamos falando aqui de jogador que se contunde, jogador que é suspenso, e aí não tem muito quem pôr no lugar, como um próprio desgaste, né? Tá jogando todos os jogos ali, sabendo que tem que ganhar, ou pelo menos não perder, para poder continuar vivo. E aí os jogadores vão se desgastando e você não consegue nem fazer uma rotação, né? A gente pode pegar aqui o Medel e o Paulo, acho que são exemplos mais gritantes, de jogadores que estavam ali no limite da condição física. O Paulinho jogando com o ombro todo zoado, o Medel saindo dolorido depois de cada jogo. Eu acho que em condições normais você poderia falar, cara, vou segurar o cara um jogo aqui, ele não entra nessa partida, não entra na próxima, para ver se ele se recupera e volta bem. Só que as condições não permitiam, né? Tinha que jogar, tinha que ir no sacrifício. Então foi chegando na reta final, o time, por conta desses desfalques, tanto práticos, do cara se machucar mesmo, ou ficar suspenso, quanto esse desgaste, o time acabou não entregando tanto quanto poderia, mas eu acho que em condições normais, assim, né, numa temporada mais normal, esse time, ele pode render mais. Fora que a gente tem agora, finalmente, a oportunidade de, cara, finalmente, depois de tantas temporadas, pegar um time base para poder construir em cima, né? Eu já cansei de falar aqui, de como é ruim você todo ano, toda nova temporada, ter que começar do zero, ter que começar a formatar um elenco do zero, porque, na maioria das vezes, ou você foi rebaixado, aí não dá para manter o time, você tem que vender todo mundo, ou então você sobe, e aí sobe com um time muito aquém, tem que contratar todo mundo de novo, ou então conseguiu segurar, mas o jogador tá com 4 meses de salário atrasado, chega uma proposta aqui, chega outra lá, acaba que os melhores do time vão embora do mesmo jeito. E dessa vez, depois de muito tempo, não, a gente pode conseguir manter um time base. A última vez que a gente conseguiu fazer isso foi quando? A última vez que eu acho que a gente teve um bom trabalho de um gerente de futebol, de um coordenador técnico, que foi com o Rodrigo Caetano lá em 2009. A gente montou uma base em 2009 para subir, conseguiu segurar a maioria ali. Aí teve 2010, 2011, né? 2010 chegaram peças novas, 2011 terminou de chegar. E aí um projeto começou lá 2 anos antes, foi dar seus frutos dali a 2 anos, né?
Eu acho que a gente pode tentar fazer algo desse tipo agora. É claro, a gente não vai manter o elenco inteiro, né? Vai ter uma reformulação natural, parte por interesse do Vasco, parte por motivos que o Vasco não consegue controlar. O que eu tô falando? Jogadores que não renderam tanto, foram mal aproveitados ou tiveram um desempenho técnico muito abaixo do que se espera e que estão com o contrato terminando, dispensa, né? Tô falando o caso de quê? A maioria já foi até dispensada. É o Robson Bambu, é o Alex Teixeira, é o Sebastian Ferreira. Você sabe, jogadores, tem vários que já foram dispensados aí, né? Acaba o contrato e você já manda embora. Outros jogadores que não renderam tanto, mas estão com o contrato ainda, segura, vai deixando. Não precisa se desfazer também, romper contrato, perder dinheiro. Um Serginho, um Rossi. Segura, vai deixando aí. Mal ou bem, são jogadores que já conhecem o Vasco, já estão mais adaptados. A gente espera que não sejam tão utilizados, né? Fiquem mais ali no fundo do banco. Até brinquei. Tem que manter o Serginho, mas ele só vai entrar no segundo tempo da final da Copa do Brasil, para fazer o gol do título. Mas brincadeiras à parte, eu acho que, cara, não precisa também se preocupar em se desfazer dos caras. Segura. A gente já precisa deles no primeiro momento, enquanto não chega reforços, né? Não chega um jogador melhor que eles, alguém da base não começa a se destacar melhor que eles. Eles podem ser úteis nesse começo de temporada, entendeu? E aí, se não acontecer que nem a gente espera, o elenco for ficando mais forte, eles forem perdendo espaço, naturalmente aparece uma proposta, né? Eles mesmos vão querer sair do time, né? Muito provavelmente. E aí a gente continua esse processo de depuração do elenco. Não precisa também se desfazer deles logo agora. Fora isso, essa parte do elenco que a gente vai abrir mão de propósito, tem uma outra parcela também que a gente vai acabar perdendo por motivos alheios à nossa vontade. O que eu tô falando? Jogadores que vieram por empréstimo aí, né? E que não podem permanecer, né? Tem uns que não querem, por exemplo, o Ivan é um jogador que eu seguraria, um goleiro, é bom ter um goleiro reserva da qualidade do titular, que nem eu acredito que o Ivan é, só que ele acabou o contrato dele, ele quer jogar num clube em que seja titular, é um motivo super honesto, a gente provavelmente vai perder ele. Outros casos também que a gente provavelmente não vai conseguir segurar. O Praxedes é um jogador que eu gostaria de segurar no Vasco. O Ramon gosta dele, eu acho que ele foi importante nesse meio campo, acabou depois se desgastando, né? Eu acho que ele tem um estilo de jogo que não agrada muito a torcida, porque não é aquele jogo que aparece tanto pro torcedor, mas ele foi importante. Depois, com o passar da temporada, ele foi se desgastando pelos motivos que eu já falei aqui, mas ainda assim, é um jogador que eu manteria, caso não custasse 20 milhões de reais ali, né? Que é o valor do Bragantino, da multa rescisória. O Bragantino falou que não quer abrir mão desse valor, então fica inviável, né? Mesmo se o Bragantino baixar muito essa pedida, eu acho que vai ser um pouco complicado da gente ficar com o Praxedes, a gente vai perder ele. Outro que pode ir pelo mesmo caminho é o Paulo Henrique, né? Acabou o contrato dele, o empréstimo ele veio sem opção de compra, então agora a gente está aí na mão do Atlético Mineiro, dele querer, né? Ou não negociar o Paulo Henrique com a gente. É uma pena também, para mim, terminou a temporada com status de titular, seria o titular do time para mim quando voltar o Campeonato Carioca aí, mas dependendo do valor que pedirem por ele, talvez não valha a pena, né? Mas, cara, fora esses, manteria o resto, que nem eu comentei. Acho que, por mais que para a parte da torcida, né, seja um pouco sem graça, eu entendo, assim, a motivação do torcedor de querer trazer peças novas, porque o novo, enquanto você não vê jogando, todas as possibilidades estão abertas. Então a gente vai abrir mão do Praxedes para trazer um jogador melhor que o Praxedes, que marque mais, que faça gol, seja mais eficiente lá na frente, que seja um maestro do meio campo. Vamos abrir mão do PEC para trazer um ponta que ajuda na marcação, é veloz, mas também toma decisões mais inteligentes, também finaliza bem. E, cara, enquanto tá na especulação na cabeça, funciona. Na prática, né, a gente vê que acaba não acontecendo assim. Quantos anos a gente tá ali investindo num ponta para substituir o Gabriel Peck e no final da temporada o Gabriel Peck continua titular? Então, eu acho que é muito mais seguro a gente manter o time. É um time que já conhece o clube, é um time que já conhece os seus companheiros. A gente também tá mantendo o treinador, então é um time que já conhece o trabalho do treinador. Então a gente começa a temporada, cara, umas 3, 4 casinhas na frente do que se a gente estivesse reformulando completamente o elenco, né? E aí a gente tem que acrescentar, como eu falei, a gente tem talvez um bom time titular ali, né? Um time titular que para meio de tabela, não sei, meio para cima, a gente precisa transformar isso num bom elenco, porque durante a temporada a gente sabe, os jogadores oscilam, se machucam, são suspensos, a gente precisa ter uma rotação maior de elenco. O ideal, no mundo ideal, cara, eu traria 11 titulares novos. Imagina, se o Peck é o reserva,
se o Verratti é reserva, se o Medel é reserva. Quer dizer, que a gente está com jogadores, muito melhores do que eles. Seria o ideal. Numa realidade dessa, a gente entraria para disputar os títulos na competição. A gente sabe que não vai acontecer. A gente tem que ir aí posição por posição. Insisto, qualquer posição que vier, eu acho que vai ser bom. Se chegar um jogador, um zagueiro, um lateral, um goleiro... Cara, se chegar um goleiro bom, é sempre melhor. A gente está sempre precisando de reserva. Reserva, ou para ser titular, ou para disputar a posição. Agora, quais são ali as posições mais carentes? Para mim, deveria ser a prioridade. A gente vê, por exemplo, agora o Vasco procurando zagueiro. Porque precisa de um zagueiro veloz, porque precisa de um zagueiro mais alto. Beleza, acho que a gente precisa. Não seria a minha prioridade. Para mim, a gente tem 2 zagueiros que mal bem podem ser titulares. Temos até 3, né? O Medel, o Maicon e o Léo. Enquanto a gente, precisa de um ponta esquerda. A gente não tem, né? A gente tem ali, o único ponta que a gente tem um pouco mais firmado é o Peck, que mesmo assim tem as suas deficiências. E eu senti que no ataque, cara, nessa reta final, por mais que você possa ter reclamações sobre a defesa, nosso meio campo dá muito espaço, os nossos laterais deixam espaço nas costas, a nossa zaga é lenta. Por mais que você possa reclamar da nossa defesa, eu acho que o que fez falta, muitas vezes, quando a gente estava com o jogo na mão, estava conseguindo dominar o adversário, é aquela qualidade no ataque, sabe? Porque aí não tem esquema tático, cara, que funcione se você não tiver um jogador técnico na frente, para conseguir num drible, para conseguir num passe mais difícil, um chute mais bem feito, mais forte, conseguir quebrar a defesa do adversário. Se você pega uma defesa um pouquinho melhor, já faz falta isso. Então, para mim, a prioridade seria o ataque. Um ponta, de preferência um ponto esquerdo, para ficar, o Peck mais esse outro ponta. Um meia, porque a gente não sabe ainda aí se o Payet vai conseguir jogar os 90 minutos, jogar com excelência. Talvez ele tenha que ser poupado em um jogo ou outro. Talvez um centroavante para disputar ali com o Verratti. Para mim, essa seria a prioridade, reforçar o ataque. Além, é claro, da volância também, né? Essa é uma deficiência que a gente, reclama há quantos anos? Pelo menos essa temporada, quando saiu lá, até antes, né, de sair o Yuri, a gente falava, cara, precisa de um volante, precisa de um primeiro volante. E não veio ninguém. Os que vieram acabaram não funcionando. Foi o nosso De Luca lá, né, que machucou logo no começo da temporada. Depois o Medel veio, teoricamente, para ser esse primeiro volante, não funcionou, então foi recuado para a zaga. E a gente deu a sorte do Zé Gabriel, que estava perdido, esquecido lá. Mais um exemplo de como é bom você manter os caras, se não precisa também se desfazer, né? Se tivesse se desfeito do Zé Gabriel, eu não sei como é que ia ser. Porque o cara acabou resolvendo ali, ajudando a tapar esse buraco, e a gente não pode correr esse risco de novo. Acho que a gente tem que renovar com o Zé Gabriel, né? Esqueci até de comentar essa parte aí da renovação. A gente vai perder alguns jogadores em final de contrato, porque eles estão ainda ligados com outros clubes, mas os jogadores que estão em final de contrato e é só combinar a renovação com eles, não estão ligados a outros clubes, a gente tem que renovar. Seria o caso do Zé Gabriel e o caso do Maicon, que já até renovou o contrato, né? Mas a gente não pode correr o risco de novo também de ficar só com um volante, né? Ainda mais sendo o Zé Gabriel. Então acho que a gente tem que correr atrás. Essas seriam as posições que eu correria, então. Peças de ataque, aí vendo o mercado, o que está disponível e tudo mais, e um primeiro volante. Então esses seriam aí os 3, 4 reforços que eu traria, prioritários. E depois, se você for trazer mais gente, aí a posição que você quiser. Zaga, lateral, goleiro, né? Teoricamente a gente está precisando em todas as posições. Beleza? Então era isso. Diga nos comentários qual é a reformulação que vocês fariam. Amanhã a gente, se tudo der certo e nada der errado, a gente volta com mais um vídeo. Estou conseguindo manter aí, né, a frequência diária nessa primeira semana. Tomara que amanhã eu consiga de novo e a gente se vira. Beleza? A gente vai falando.